Imagine que tudo que você sabe sobre os anjos caídos está incompleto. Lúcifer, o portador da luz, o anjo que desafiou Deus e foi banido para o inferno, é sempre retratado como o mais poderoso entre os caídos, o grande rebelde. Mas, e se eu te dissesse que existe outro anjo, ainda mais misterioso, cujos atos e poder rivalizam ou até superam os de Lúcifer? Este anjo é Azazel, um nome que aparece raramente envolto em sombras, mas cujas ações tiveram um impacto devastador tanto nos céus quanto na terra. Diferente de Lúcifer, que procurou ascender acima de Deus, Azazel optou por algo ainda mais perigoso. Ele trouxe destruição ao coração da humanidade. Poucos sabem a verdade completa sobre ele, e aqueles que tentam desvendar seus segredos encontram-se imersos em uma história de traição, poder e ruína. Nos textos bíblicos, seu nome surge de forma enigmática, enquanto nos livros apócrifos, como o livro de Enoque, ele se destaca como um líder, um mestre dos segredos proibidos. Mas por que ele não é tão mencionado quanto Lúcifer? Que segredos estão ocultos por trás de seu nome? E qual foi o verdadeiro impacto de suas ações? Fique comigo nesta jornada, e você verá que a história de Azazel é muito mais profunda, mais complexa e talvez mais perigosa do que qualquer outra que você já ouviu antes. Afinal, estamos apenas começando a desvendar o véu sobre este anjo que operava nas sombras. Quando olhamos mais de perto, o papel de Azazel revela uma profundidade sombria. No ritual do bode expiatório, algo fica claro. O deserto, o local onde o bode era enviado, simboliza o isolamento e a distância de Deus. Azazel, sendo aquele para quem o bode é enviado, parece estar associado a uma força que absorve o pecado e carrega a culpa da humanidade. Mas isso não é um simples ato de purificação, é uma entrega ao caos. Azazel não redime, ele consome. No livro de Enoque, sua influência toma forma concreta. Ele é retratado não apenas como um rebelde, mas como um mentor perverso, que intencionalmente revela aos seres humanos segredos que os tornariam perigosos, uns para os outros e para si mesmos. Ao ensinar o uso de armas, ele introduziu a guerra, o sangue derramado entre irmãos. Imagine a cena: civilizações inteiras sendo corrompidas pela violência, tudo começando com o conhecimento dado por Azazel. Era como se ele estivesse semeando o caos na própria estrutura da sociedade humana. Mas não parou por aí. O ensino das mulheres a usar ornamentos e cosméticos pode parecer inofensivo à primeira vista. Porém, nos textos antigos, isso é visto como uma distorção da pureza original da criação. Ele estava mexendo com algo fundamental, a essência da humanidade. Azazel não apenas revelou segredos, ele distorceu a própria imagem de Deus refletida no homem e na mulher. Agora, aqui está a grande questão. Lúcifer caiu por sua ambição de desafiar o trono divino, mas Azazel, ele tomou um caminho diferente. Ele se enraizou no mundo físico, interferindo diretamente no destino da humanidade. Se Lúcifer era um rei sem coroa, Azazel se tornou um arquiteto do caos. Ele não buscou glória, buscou subversão. Ele não apenas desafiou Deus, ele moldou a humanidade à sua imagem, instigando o desejo pelo poder, pela beleza e pela guerra. E então, fica o mistério. Será que, no silêncio de sua menção, Azazel é o verdadeiro orquestrador das tragédias humanas? Será que ele, escondido à sombra de Lúcifer, foi quem realmente destruiu o que Deus criou? Enquanto poucos falam dele, seus rastros estão por toda a história humana. Nas armas, nas vaidades, nas guerras. Azazel pode não ser tão mencionado quanto Lúcifer, mas sua marca é inegável. Mas a história de Azazel não termina com sua interferência nos destinos da humanidade. Longe disso. Ele não agiu sozinho. Azazel era parte de um grupo maior, os Vigilantes, anjos enviados para observar a terra, mas que acabaram se apaixonando pelas filhas dos homens. Sob sua liderança, esses anjos caídos abandonaram suas funções celestiais, unindo-se às mulheres humanas e gerando uma raça de gigantes, os Néfilins. Azazel não apenas observou essa rebelião, ele a comandou. Enquanto Lúcifer buscava elevar-se acima de Deus, Azazel arquitetou uma revolução mais sutil, mais devastadora. Ele não desafiou diretamente o céu, ele corrompeu a terra. O próprio plano de Deus para a criação foi distorcido. A terra, que deveria ser um reflexo da glória divina, tornou-se uma arena de caos e destruição, habitada por seres híbridos e contaminada pelos ensinamentos perigosos dos anjos caídos. Os vigilantes que o seguiram se rebelaram pelo desejo, mas Azazel liderou essa revolta com uma intenção muito mais sombria: a alteração da ordem natural. Ao ensinar a fabricação de armas, Azazel armou a humanidade para a guerra.
Ao instigar os vigilantes a gerar os Néfilins, ele desequilibrou a criação divina, mesclando o celestial com o terreno, o puro com o corrompido. E aqui está a diferença. Enquanto Lúcifer desafiava as hierarquias celestes, Azazel atacou a criação em si. Ele mudou a natureza dos homens, transformou suas paixões em ferramentas de destruição e abriu caminho para que os filhos dos anjos caídos espalhassem o terror. Esses gigantes, os Néfilins, não eram apenas uma aberração física, mas também espirituais, desviando a humanidade de seu propósito. Azazel não precisava do trono dos céus. Ele já havia corrompido o trono da terra. Mas com tudo isso, a pergunta permanece. O que levou um anjo tão poderoso, com tanto conhecimento, a liderar essa rebelião? Teria ele visto algo no coração da criação que o fez se revoltar? Algo que ainda não compreendemos totalmente? E é nesse ponto que chegamos ao verdadeiro impacto de Azazel na humanidade. Enquanto Lúcifer caiu por sua ambição, Azazel caiu por algo ainda mais perigoso. Ele entregou à humanidade o conhecimento da destruição. Não foi apenas uma rebelião contra Deus, mas contra o próprio destino dos homens. Segundo o livro de Enoque, Azazel corrompeu a humanidade de forma profunda. Ao ensinar os segredos das armas, ele não apenas criou a violência física, ele introduziu o conceito da guerra, do conflito constante. Até então, os homens viviam em um estado mais simples, mais inocente. Mas Azazel quebrou essa inocência, trazendo a sabedoria de uma força que nunca deveria estar em mãos humanas. Imagine o momento em que os homens, pela primeira vez, seguraram uma espada, uma lança, uma arma de destruição. Imagine como suas mentes foram transformadas ao compreender que com aquele conhecimento poderiam dominar, matar, submeter. Azazel plantou a semente do poder corrompido, e isso gerou séculos de sangue derramado, de batalhas incessantes, de reinos destruídos. Mas ele não parou por aí. Ao ensinar às mulheres o uso de cosméticos, ele mudou a forma como a humanidade se via, como se relacionava com o próprio corpo e com a imagem divina que carregava. A vaidade, a busca por uma beleza artificial, tomou o lugar da pureza original. Não era apenas sobre adornos. Era sobre transformar a identidade humana, sobre fazer com que as pessoas se afastassem da simplicidade e passassem a venerar uma imagem distorcida de si mesmas. Azazel plantou algo mais profundo, o desejo de poder e controle. Armas para controlar territórios, beleza para controlar corações. Ele deu à humanidade as ferramentas para sua própria queda. Se Lúcifer trouxe o orgulho, Azazel trouxe a corrupção dos desejos mais íntimos. E talvez, de forma ainda mais devastadora, ele fez isso de maneira silenciosa, quase invisível, até que fosse tarde demais para voltar atrás. Pense bem, enquanto Lúcifer oferecia um desafio aberto à autoridade de Deus, Azazel manipulava os corações dos homens. Ele não precisou de uma grande batalha nos céus. Sua guerra foi travada aqui, na terra, e os seres humanos foram suas armas. O que ele fez reverbera até hoje. Mas o que tornava Azazel tão perigoso não era apenas o conhecimento que ele ofereceu à humanidade, era o tipo de poder que ele possuía. Os dons proibidos que ele compartilhou não eram meros truques ou técnicas. Eles eram segredos profundos, verdades ocultas que, uma vez reveladas, mudariam para sempre o curso da história humana. Azazel revelou aos homens o uso dos metais preciosos, ensinando-os a forjar armas de bronze e ferro. Ele deu à humanidade o domínio sobre a terra, a habilidade de moldar os recursos naturais em instrumentos de poder. A força física, que antes era medida na habilidade de sustentar a vida e proteger, agora se tornava a medida do controle, da destruição. Com uma espada nas mãos, qualquer homem poderia se tornar um governante, um conquistador. Mas o poder de Azazel não estava apenas nas mãos dos guerreiros. Ele também ensinou as mulheres a usar o poder da sedução. Ao introduzir o uso de adornos e cosméticos, Azazel trouxe à tona uma nova forma de manipulação. Não com força, mas com aparência. A beleza se tornou uma arma tão poderosa quanto qualquer lâmina. Na busca por aprovação e desejo, os corações humanos se tornaram escravos de uma ilusão. Homens e mulheres foram enredados em uma teia de vaidade e superficialidade, afastando-se cada vez mais da verdade espiritual. Esses poderes eram uma armadilha. A guerra e a vaidade prometiam controle, mas o que entregavam era uma escravidão disfarçada. Homens lutavam pela dominação, mas se tornavam prisioneiros do sangue derramado. Mulheres buscavam beleza, mas se perdiam na busca incessante por perfeição inatingível. Azazel, com seu conhecimento, havia jogado a humanidade em um ciclo interminável de conflito e frustração. E aqui está a questão.
Será que esses dons, esses segredos, eram apenas parte de um plano maior de Azazel? Será que ele sabia que, ao dar esses poderes, a humanidade acabaria se autodestruindo? Será que sua verdadeira intenção era tornar a criação de Deus em algo irreconhecível, deformado, uma pálida sombra do que deveria ser? O que é mais assustador nessa história é que os efeitos de Azazel ainda estão aqui, em nós. Continuamos a empunhar as armas que ele nos deu, a buscar a vaidade que ele introduziu, sem perceber que desde o início, tudo isso era parte de uma armadilha. Com o mundo mergulhado no caos, as consequências dos ensinamentos de Azazel começaram a se espalhar por toda a criação. Os gigantes, os Nephilims, frutos da união entre os anjos caídos e as filhas dos homens, tornaram-se uma presença devastadora na Terra. Esses seres, com sua força descomunal, traziam destruição onde passavam, corrompendo não apenas os corações, mas a própria natureza ao seu redor. Tudo estava em desordem. Os Nephilims não eram apenas gigantes em estatura. Eles representavam o colapso da ordem divina. A mistura do celestial com o terreno gerou aberrações que se alimentavam de violência e corrupção. Eles começaram a devorar tudo, até uns aos outros. E no coração desse caos estava Azazel. Sua rebelião não foi apenas uma traição aos céus, mas uma traição à própria humanidade. Ele trouxe à Terra os instrumentos para sua destruição, e o resultado foi um planeta que caminhava para o abismo. Diante dessa calamidade, algo precisou ser feito. No livro de Enoque, é dito que os clamores da terra chegaram aos céus. O próprio Deus ouviu o lamento da criação corrompida, e foi aí que a ira divina se manifestou. Deus não podia permitir que as ações de Azazel continuassem a envenenar o mundo. Uma decisão foi tomada. A rebelião dos anjos caídos teria que ser contida, e Azazel seria punido por seus crimes. Os arcanjos foram enviados para agir. Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, todos eles receberam ordens diretas de Deus para deter os caídos e restaurar a ordem na terra. Mas Azazel, por seu papel central, enfrentaria uma punição especial. Ele foi aprisionado e jogado nas profundezas, nas trevas mais densas, onde estaria preso até o dia do julgamento final. Azazel, que havia corrompido a criação com seu conhecimento, foi forçado a encarar o destino que ele próprio havia criado. Amarrado e lançado no abismo, ele foi enterrado nas sombras, aguardando o momento em que seria julgado pelos seus atos. Mas mesmo preso, a marca de Azazel permanecia viva. O caos que ele introduziu ainda ecoava na terra. E assim, o mundo foi purificado, mas as cicatrizes da rebelião permanecem até hoje. E aqui surge uma pergunta perturbadora. Será que o aprisionamento de Azazel encerrou realmente sua influência? Ou será que seus ensinamentos, seus dons de destruição e corrupção, continuam a moldar o curso da história humana? Mesmo aprisionado nas profundezas, a sombra de Azazel nunca desapareceu completamente. Suas sementes de destruição e corrupção germinaram ao longo dos milênios. A guerra, a vaidade, o desejo pelo poder, todas essas forças ainda movem a humanidade de formas que ele havia introduzido. Nós continuamos a lutar, a competir, a buscar a ilusão de controle sobre o mundo e sobre nós mesmos. A história de Azazel nos lembra de algo profundo. Mesmo aquilo que parece distante ou enterrado, aquilo que acreditamos ter sido derrotado, pode continuar a influenciar nossos destinos se não estivermos atentos. O legado de Azazel vive em cada batalha travada, em cada alma que se afasta do caminho divino por vaidade ou orgulho. Ele está nos ciclos de destruição e redenção pelos quais a humanidade parece estar eternamente presa. Mas a questão que permanece é esta: se os ensinamentos de Azazel moldaram tanto de nossa realidade, o que podemos fazer para quebrar esse ciclo? A sua história não é apenas sobre anjos caídos ou gigantes devastadores. É sobre a escolha de cada um de nós. A escolha entre continuar alimentando o caos que ele trouxe ou buscar algo mais elevado, algo divino. Enquanto refletimos sobre o impacto de Azazel, não podemos ignorar a influência que ele ainda exerce sobre o mundo de hoje. E assim, a história de Azazel termina, mas suas marcas estão em todo lugar, nos chamando a sermos vigilantes. Se essa história te fez refletir, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e deixar o seu comentário. E claro, temos um conteúdo especial para você no nosso último vídeo, onde exploramos se a lei da atração realmente funciona à luz das Escrituras. Não perca essa revelação. Até a próxima!